Hoje eu quero falar com você sobre a dificuldade de aprendizado. Da onde vem essa dificuldade normalmente nas crianças e o que é que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a vencerem essa dificuldade? Eu sou Alessandra Loizari, sou terapeuta, especialista em educação socioemocional e já ajudei mais de 300 mães a vencerem essa dificuldade com os seus filhos. E olha só, normalmente a dificuldade de aprendizado ela pode ter duas causas. Ou a criança, ela realmente tem um déficit cognitivo, porque ela tem uma dislexia, ou ela tem um déficit no processamento auditivo, que é aquela criança que ela ouve, não consegue interpretar aquilo que ela ouviu, por isso ela tem essa dificuldade na hora de aprender as coisas. Ou alguns outros déficits, né, cognitivos. Mas, normalmente, o que eu observo é que essa criança, na verdade, ela tem um desinteresse pelo estudo, um desinteresse em aprender. E por que será que isso acontece? Vamos entender algumas coisas? Existem basicamente dois lugares que a criança estuda, né? Que é a escola e é em casa. E nesses dois ambientes podem existir alguns probleminhas ou algumas coisinhas aí que a gente precisa ajustar para aumentar esse interesse dela pelo estudo, pelo aprendizado e então conseguir eliminar essa dificuldade. No que pode acontecer dentro desse ambiente escolar que pode prejudicar o nosso filho e levar ele a não querer aprender? Ele pode estar se sentindo não acolhido pela professora, por alguns amigos, de repente até sofrendo algum bullying aí por parte de algum amigo. Você tem o costume de conversar com seu filho? Você tem o costume de perguntar para ele o que é que acontece na escola? Como ele percebe as situações do dia a dia? Isso é extremamente importante para a gente detectar aqui essa falta de acolhimento dele. Percebe que eu estou falando que ele não se sente acolhido. Não que o professor não acolha, não que os amigos não acolham, mas é a maneira como ele percebe isso. E a gente tem como trabalhar esse ponto na criança. Mas além, né, dele de repente não se sentir acolhido ali, pode ser que ele seja uma criança que não esteja com um ambiente adequado. Poxa, Leitana, mas na escola, e isso em casa também, né? Mas na escola não vai ter um ambiente adequado? Muitas escolas, infelizmente, não estão preparadas para lidar com crianças mais distraídas, mais desatentas, e elas não conseguem oferecer um ambiente adequado de estudo para essa criança. Às vezes tem muito estímulo externo, né? Muitas coisas para ela ver na sala e ela não consegue prestar atenção ali no que o professor está falando, porque tem muitas coisas para distrair ela nesse ambiente, principalmente quando o professor, se a criança é muito pequena e ele sai da sala de aula para fazer às vezes alguma atividade mais interativa, todo esse ambiente novo pode distrair a criança e levar ela a não prestar atenção no que o professor está falando. Outras situações, e se essa criança, né, antes de eu falar das outras situações, se essa criança já é uma criança que tem uma facilidade de se distrair, né, então como é que é seu filho? Será que ele é daquele tipo que você está conversando com ele, se toca uma música, ele rapidamente, às vezes ele não olha, mas rapidamente ele se distrai, começa a prestar atenção naquela música, esquece do que vocês estavam conversando, ou de repente ele está ali na carteira, na sala de aula mesmo, mas poxa, passou uma formiguinha na carteira e ele foi acompanhando aquela formiguinha, e da formiguinha ele lembrou de uma outra coisa que estava acontecendo com ele no parquinho de casa, e ele vai divagando o pensamento com relação a várias outras situações, perde o foco da aula e a hora que ele volta, perdeu o fio da meada, né? Não consegue mais acompanhar ali o que a professora estava dizendo. E se o seu filho tem esse ponto da distração, eu quero ligar um sinal de alerta aqui para você, que esse é um dos sintomas do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é um déficit cognitivo, mas liga o sinal de alerta aí, e se você se interessa por esse tema, já acompanha aqui o canal, né? Já se inscreve, se você está assistindo pelo YouTube, assim, ativa aí o seu sininho para que você venha receber os próximos vídeos que a gente vai colocar aqui, e já tem vários aqui no canal também falando sobre o TDAH. Mas olha só, vamos um pouco mais a fundo. A criança que tem, né, essa dificuldade aí na hora da distração, isso vai contribuir para quê? Poxa, então perdi o foco ali, não consegui me concentrar no que o professor estava dizendo,
não conseguir aprender aquele conteúdo. E se isso acontece repetidas vezes, ou mesmo que ele seja um pouco mais concentrado, mas poxa, tá com a autoestima um pouco abalada porque não se sente bem com os colegas, não se sente acolhido pelo professor, isso vai acontecer. O que isso vai causar? Ele começa a acreditar algumas coisas sobre ele. Ah, puxa, eu sou assim mesmo. Ah, eu não consigo aprender. Ah, isso é muito difícil. Ah, não, isso aqui não é para mim. E essas crenças negativas que ele vai formando aí sobre ele ao longo da trajetória escolar causam uma barreira para o aprendizado. Essa criança ela é totalmente capaz de aprender muitas vezes, mas porque existe essa barreira que ele acha que não consegue aprender, ele vai perdendo simplesmente o interesse por aquilo. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Se identifica aí de alguma maneira com o que acontece com seu filho? Comenta aqui para mim porque os comentários de vocês são extremamente importantes para eu saber o que acontece aí na casa de vocês. O que eu estou falando aqui é da minha experiência com muitas mães, né, que já passaram aí por esse problema. Então vamos lá. O que mais, Alessandra? Às vezes essa criança ela não está entendendo a importância também de estudar, a importância de aprender aquela determinada matéria, a importância de parar aquele tempo, às vezes ali também dentro de casa, para se esforçar para aprender aquilo. Ela pensa às vezes, poxa, para que tudo isso? Para que eu tenho que estudar? Estudar é chato, né? Estudar exige ali um esforço. Para que eu tenho que fazer isso? Deixa eu ir brincar. Então a gente precisa também conscientizar o nosso filho da importância de estudar. Não só falar para ele que você precisa estudar para passar de ano e se formar aí no colégio para poder fazer uma faculdade. Não, explica para ele por que ele tem que entender de cada matéria, por que a matemática é importante para desenvolver o cérebro dele, o raciocínio lógico, por que ele precisa de entender de política? Por que ele precisa entender de geografia, de história, de ciências? Explica para ele o mínimo possível, né? Para que ele consiga compreender a importância de se desenvolver e ter esses conhecimentos. Às vezes ele nem vai levar isso para o resto da vida dele, mas esse conhecimento nesse momento é importante, né? Então, quando a criança não tem essa noção, isso também cria essa barreira, poxa, é chato, por que eu vou fazer isso aqui, né? E às vezes essa criança, ela é pouco estimulada. Existem duas situações, ou eu estimulo de menos, né, o meu aluno ou o meu filho, ou eu estimulo demais. Quando eu estimulo de menos, chega lá as tarefas de casa para fazer e eu olho por cima lá, se fez, fez, se não fez, não fez, e eu não estou nem aí para isso, eu mostro para o meu filho que isso não é importante, né? Agora, muitas vezes a gente faz o contrário, né? Vai do 8 para o 80. A gente superestimula, a gente cobra demais. Tem que estar tudo muito perfeito. Não adianta ele fazer de qualquer jeito, não adianta ele fazer uma parte. A gente cobra demais e a gente desgasta essa criança nessa cobrança, né? As cobranças são péssimas. E se você cobra o seu filho a todo momento, procura que aqui no canal tem algum vídeo que eu falo sobre esse excesso de cobranças e como você pode diminuir esse excesso de cobranças que você faz para o seu filho para ter uma vida mais tranquila, saudável, uma relação mais saudável com ele. Conta para mim o que é que você percebe aí do seu filho. E aí, quando a gente soma tudo isso, porque normalmente acontece, na verdade, tudo isso não é uma coisa isolada, eu acabo então criando essas barreiras e ele não quer aprender porque ele acha que ele não é capaz, porque ele acha que isso não é para ele, porque tem criança que fala até que é burra, né? E ele começa a criar essas crenças negativas, isso diminui cada vez mais a autoestima dessa criança, e a gente vai tendo prejuízos cada vez maiores e agregados aí junto com a dificuldade de aprendizado. Enquanto, na verdade, essa criança, ela muitas vezes tem plena capacidade cognitiva de aprender. Ela só precisa ser estimulada da maneira correta, estimulada na intensidade correta e pelas pessoas certas. Esse vídeo fez sentido para você? Eu quero te convidar para compartilhar esse vídeo com outras mães, com outros professores que possam se beneficiar desse conteúdo.